Agora, 8h42, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para lembrar, te contar um pouco da história de O.J. Simpson, um dos maiores atletas de todos os tempos e que teve uma vida marcada também por acusações, julgamentos, uma cobertura gigantesca da mídia norte-americana e de todo o mundo. Ele que morreu ontem, vítima de câncer, aos 76 anos. Difícil a gente imaginar um personagem da área esportiva que tenha trafegado também pela área criminal, digamos, e que tenha tido tanta repercussão no mundo inteiro. É por isso que o Luiz Felipe Nunes, repórter da Rádio Bandeirantes, está aqui conosco para lembrar um pouco, contar um pouco da história do O.J. Simpson para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para o assinante do Band News TV. Não é, Luiz? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudio, Sônia, todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha também por vídeo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, também pelo Band News TV. O O.J. Simpson começou a carreira sendo um dos maiores atletas de futebol americano. Ele, inclusive, foi eleito um dos 100 maiores jogadores da história do esporte nos Estados Unidos, uma votação que ocorreu em 2020. Ele atuou 11 temporadas como running back, que é uma posição onde o jogador pega a bola e corre com ela. Foi um dos maiores atletas, ele revolucionou o esporte enquanto estava na NFL, a Liga dos Estados Unidos de Futebol Americano. Logo depois, se aposentou e virou uma estrela do cinema, digamos assim, fez algumas séries, fez filmes. O principal para o público brasileiro é o Corra que a Polícia Vem Aí, dos anos 80, mas ele ficou mundialmente conhecido, principalmente para o público brasileiro, nos anos 90, quando ele foi acusado de ter assassinado a sua esposa e também um amigo dela. Ele já era casado e separado com essa mulher, eles foram casados por alguns anos, tiveram 3 filhos, mas depois foi à casa dessa mulher, encontrou um outro homem com ela, mesmo já tendo sido separado, e foi acusado e depois inocentado de ter assassinado os dois. Foi um julgamento conhecido como julgamento do século, durou 9 meses e tinham muitas provas contra o O.J. Simpson. Muitos fios de cabelo dele, muitas provas de DNA de que ele estava na residência da ex-esposa dele, que teria feito esse assassinato, mas durante o julgamento foi descoberto de que muitas provas foram comprometidas pela polícia. Muita coisa foi perdida, muitas provas de DNA foram armazenadas de maneira equivocada. Então, O.J. Simpson, depois de 9 meses, conseguiu ser inocentado. E um dos fatores mais curiosos desse julgamento é que foi encontrada uma luva ensanguentada na casa da ex-esposa dele e outro par de luva foi encontrado na casa dele também com sangue. Então seria uma prova de que ele teria feito esse assassinato, mas por conta dessas evidências comprometidas da polícia de DNA, a luva foi tirada do caso e logo no final do julgamento, a própria defesa do O.J. Simpson tentou servir as luvas, colocar as luvas nele e mostrar de que elas não serviriam nele, entre aspas, e ele teve uma dificuldade em colocá-las. Então foi um dos pontos finais nesse julgamento que envolveu até uma fuga que foi televisionada para mais de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos, em que ele tentou fugir da polícia, não conseguiu e passou por esse julgamento, foi absolvido. Anos depois, por um julgamento na esfera civil, ele foi condenado a pagar uma multa, não foi preso, mas foi condenado a pagar uma multa de 33 milhões de dólares. A família dessas duas pessoas que foram mortas, foram assassinadas, ninguém nunca conseguiu encontrar a pessoa que teria cometido esse crime, porque o único suspeito era O.J. Simpson. Mas ele foi condenado alguns anos depois, teria de pagar essa multa, pagou apenas de maneira parcial, mesmo tendo ali estimadamente 11 milhões de dólares, ele foi condenado a 33, não conseguiu fazer o pagamento completo. E depois, mesmo já tendo se livrado desse caso, ele ainda se envolveu novamente, porque em 2006, ou seja, 12 anos depois do julgamento, ele escreveu um livro que seria de maneira, entre aspas, hipotética, como ele teria cometido esse crime. Ele diz que não o fez, não matou essas pessoas, mas ele explica como teria feito. Esse livro não chegou a ser publicado na sua versão original, a família das vítimas conseguiu os direitos e publicou de uma maneira mais enfática, tendo falado de que ele teria feito esse assassinato. E depois, em 2008, aí sim ele foi preso por outro crime. O.J. Simpson, por ter de pagar essa multa, estava sem dinheiro, já teria perdido esses 11 milhões de dólares que ele tinha nos anos 90 e invadiu o escritório de pessoas que vendiam artigos esportivos raros. Ele dizia que essas pessoas teriam roubado esses artigos dele, que envolviam bolas de futebol que ele usou em jogos. E também uma foto com o ex-diretor do FBI, o Edgar Hoover,
E ele invadiu esse escritório, fez as pessoas de refém, tiveram homens armados na cena e ele foi condenado em 2008 a 9 anos de prisão. Aí sim ele serviu na prisão em Nevada, em Las Vegas. Ele saiu em 2017 e desde então vivia livre com a sua família no estado de Nevada, falava sobre futebol americano nas redes sociais, inclusive publicou um vídeo em fevereiro desse ano comentando o Super Bowl, que é a final do futebol americano da NFL, mas ontem a família dele, via redes sociais, publicou que ele faleceu de câncer aos 76 anos. Ele deixa 4 filhos e 3 netos. Belo resumo aí do Luiz Felipe Nunes, né? Luiz. Sobre uma história complexa, né? Para quem está relembrando esses acontecimentos todos, muitos deles noticiados aqui na época pela Rádio Bandeirantes. Luiz, diferente da história do Machado de Assis, onde até hoje eu tenho dúvida se Bentinho traiu ou não, ou se Capitu traiu ou não Bentinho, nesse caso específico eu não tenho dúvidas que O.J. Simpson matou a ex-companheira. O julgamento dele, apesar dele ter sido absolvido, foi marcado, como você colocou, por outras questões. A questão racial entrou muito forte, o júri era composto por negros. Se você retomar a gravação desse julgamento, você vai ver que na hora que ele está provando as luvas nesse episódio emblemático, né, que é tratado até mesmo nos júris populares hoje no Brasil, os advogados tentam retomar essa estratégia vitoriosa, você vê que o advogado dele fica gritando ali, Thaís, para os jurados: se não servir, não foi ele, se não servir, ele é inocente. E os promotores ficam absolutamente pasmos ali com aquela reação, sem reação alguma. A juíza deixa correr isso, algo que não é comum no julgamento americano. E convenhamos aqui, o fato da luva servir ou não quer dizer nada se ele praticou o crime. Você pode praticar um crime com uma luva menor, até para despistar a polícia e usar isso como argumento, né? O fato é o seguinte, viu, Sônia, só para concluir aqui, esse julgamento mudou a história da cobertura da mídia sobre julgamentos nos Estados Unidos. A partir desse, que é tido como julgamento do século e gostam de rótulos, né? Nós tivemos uma mudança da postura, porque é claro que a forma como a mídia cobriu esse julgamento foi muito importante para levar essa tese, sustentar essa tese da defesa de que havia ali uma questão racial e não tinha nada de questão racial. Ali era um sujeito sendo acusado pela morte da ex-companheira, a ex-companheira que tinha o acusado de sucessivas agressões físicas e estava sendo, sim, perseguida por ele. Então, esse deveria ser o ponto central daquele julgamento que ganhou essa notoriedade toda pela fama que tinha o jogador de futebol americano, mas para mim não resta dúvida de que ele é o grande responsável. E depois foi ganhar dinheiro aí publicando livro, né? Como muitos fazem. Essa parte eu não gosto nem de destacar para não ficar dando publicidade para criminoso. Dando aquela famosa ideia, porque, viu, Pedro, é muito interessante o que você falou, que esse julgamento realmente ele mudou a condução das mídias internacionais, eu não diria nem que só dos Estados Unidos. Aliás, o Luiz, parabéns que você fez um resumo assim muito aqui no assim, Brasil, preciso. Peronomútil, né, Sônia? Aqui no Brasil, peronomútil. Peronomútil, mas serviu de regra, né, para as próximas coberturas. Agora, o O.J. Simpson, quando ele foi acusado, né, e eu também acho que ele matou, vou confessar aqui também o meu achismo, embora a justiça não tenha considerado assim, a vítima já tinha feito várias reclamações. Ele estava no auge da carreira, porque ele como atleta ele saiu no auge e depois ele foi se aventurar a ser comediante. O Corra que a Polícia Vem Aí, que o Luiz muito bem citou, é um marco dos anos 90, era a comédia dos irmãos Zucker. E aquilo, assim, era uma comédia do estilo besterol e o O.J. Simpson se consagrou aí na pele do agente Nordberg. Então, assim, a legião de fãs, logo que ele entrou, que começou essa onda de redes sociais, ele já foi um dos primeiros a ter milhares de seguidores. Mas aí ele já era aquele assassino que estava sendo julgado. E depois ainda teve esse outro crime. Então, portanto, gente, é aquela história, cada detalhe dessa biografia, não, Thaís? Queria saber o que ele escreveu no livro que não foi publicado. Ele agora vai ser julgado por Deus, né, pelos céus. É essa a expectativa das suas
daquela pobre senhora, né? Eu tenho a impressão que nunca ninguém teve dúvida nenhuma da culpa de O.J. Simpson. Mas são as tecnicalidades da justiça, lá como cá, que acabam livrando pessoas da cadeia, ainda que sejam criminosos conhecidos. Lá foi O.J. Simpson, né, que não foi condenado. Em outros países, condenados são descondenados e assim por diante, ainda que todos saibam que cometeram seus crimes. Agradecer ao Luiz